Oiê! Se você está chegando agora e quer conhecer um pouquinho mais do plugin, mais blocos dinâmicos de iluminação, deixa eu te mostrar tudo o que esse produto vai fazer e revolucionar na sua forma de projetar, em específico, projetar iluminação dentro do SketchUp, utilizando também a ferramenta do Layout. Vamos dar uma passada básica aqui, então, dentro do plugin. Quando você clicar, ele vai abrir esta caixinha. Cada nomezinho deste aqui, ele abre, né, como se fosse uma caixa suspensa, assim. Então, ele abre os outros botões. É esses botões que são os blocos, tá? Então, ó, abriu e fechou. E aí eu tenho aqui, por exemplo, um forro de gesso regular, dinâmico. E aí eu consigo automaticamente, e com poucos cliques, fazer um forro tabicado dinâmico. Então, ele não perde as dimensões aqui na lateral e fica bem certinho. E aí, finalizou, a gente sempre clica com o botão direito e vai em revestimento externo. E aí ele agrupa tudo, então ele fica um forro bem completinho mesmo, como se a gente tivesse modelado aí, né? E a gente demoraria muito mais para modelar isso. A gente tem aqui a primeira pasta, que é geral, ela sempre vai ficar aqui nessa parte de cima, que são os padrões, tá? Normalmente eu recomendo que você não altere esses padrões, porque quando você vai fazer uma nova luminária, você pega do geral. Depois a gente salva nessas outras pastas, mas esse aqui mantenha como um geral, como se fosse um backup aí dos seus bloquinhos, tá? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Vamos colocar um spot quadrado de embutir. Ó, e aí eu posso aproximar e clicar, ele fura o gesso automaticamente, como os bloquinhos já funcionavam, né, para quem conhece. E ele fica posicionado certinho e em cima a gente já vai ter parte de legenda também, automática, um perfil de LED de embutir. Ó, da mesma forma, você nota que ele também fica de acordo com a face, então você tem que vir aqui por baixo do gesso e aplicar, tá? Para ele fazer a furação corretamente, você tem que aplicar dentro da face, os spots redondinhos, ó. Então, tudo que é de embutir, né, geralmente, que precisa furar forro, precisa estar assim, mas eu recomendo que tudo de sobrepor, você também coloque dentro, para já manter uma organização dentro do seu arquivo. A gente tem aqui as opções de componentes. Se você não estiver vendo essa ferramenta aqui, componentes dinâmicos, botão direito, componentes dinâmicos, tá? Isso aqui é nativo do SketchUp. E aí a gente consegue entrar aqui e acessar aqui opções do componente, que é esse do meio, tá? Como eu sempre trabalho com atalhos, isso no meu teclado aqui é N. Então N eu acesso opções do componente. Não sei por que N também. Coisas que estavam sobrando, letras que estavam sobrando, eu acabei já há muito tempo adotando e agora eu já decoro que N, a gente abre as opções do componente. E aí aqui dentro, como é que funciona, né? Para quem está chegando agora e não sabe muito bem essa questão de blocos dinâmicos de iluminação. Dentro do bloquinho, dentro dessas opções do componente, a gente tem algumas características. E a gente pode alterar elas, porque elas são o quê? Dinâmicas, tá? Então, a gente vai lá no catálogo da nossa loja e aí a gente vai ver lá que a minha luminária ela tem 12 por 12, por exemplo. Eu posso colocar aqui 12 por 12. Posso alterar a altura também. E quando eu der um aplicar, ele vai ajustar esse bloquinho para ficar nessa proporção 12 por 12. Aqui, tá? Vamos alterar também a parte de cima da cor da legenda. Isso é bacana porque você pode diferenciar e se por acaso em algum projeto de conflito, você também pode alterar aqui facilmente. Então, se eu tenho duas luminárias salvas em amarelinho, vai dar conflito na hora de eu fazer o meu detalhamento. E aí eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, para roxo. Então, um modelo vai ser amarelinho e o outro modelo vai ser roxo. Em tabela, as informações dessa luminária. Então, normalmente eu coloco o modelo da luminária, então eu vou dizer se ele é um embutido, né, se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele está sendo recuado ou não, se a lâmpada é direcional,
Pode botar a cor do acabamento, né? Acabamento branco, acabamento preto. Pode ser aquele branco e preto, né? Que a borda é branca e o fundo é preto. Então, você pode especificar aqui o modelo de luminária que você está colocando. A marca que você está definindo, tá? Então, esse modelo de luminária é da marca tal, você coloca a marca. Alguns existem lâmpadas integradas, então às vezes eu escrevo aqui integrado, porque já vem tudo junto. Às vezes não, às vezes a gente tem um modelo de luminária, às vezes tem o modelo da lâmpada específico. E aí você pode colocar aqui o modelo da lâmpada. Vamos supor aqui que eu vou botar uma par 20, tá? Você pode colocar par 20, aí você pode colocar o watts dela, que ela é 5 watts, por exemplo, e alguma outra informação relevante, tá? A gente tem aqui embaixo outras informações que são característicos da lâmpada que eu gosto de separar. Normalmente. E aí, perfeito. A gente já configurou aqui uma luminária nossa. A gente pode agora pegar ela e multiplicar, alterar o espaçamento. Depois você pode ir mexendo aqui, né, definindo o que cada coisa faz. Trabalhar aqui também no perfil de LED. O perfil de LED é uma coisa que o pessoal sempre tem dúvida, como que ajusta os cantinhos, porque a gente tem que o dinamismo na quina para fazer engates, né, e conexões. Mas vamos lá. Da mesma forma que os spots e que todas as luminárias, o perfil de LED também tem aqui a tabela de luminária, a marca, o tipo de lâmpada, no caso, o tipo de fita que a gente vai estar colocando, a marca da fita, enfim, todas as mesmas informações. Um perfil 2 metros, eu meço no meu projeto, né? Então, vou usar um perfil 2 metros. E depois eu vou fazer aqui um L, eu vou duplicar, aí eu vou rotacionar. E esse meu outro lado aqui vai ser menos, vai ser 1,5. Então, coloque as informações pela barra, sabe? Pela caixa aqui de opções de componente. E aí eu posso chegar aqui pro ladinho. E aí, com o interagir aqui, que é o botãozinho, né? Com o dedinho, a gente pode clicar aqui na quina. E aí a gente tem as opções aqui de alterar, ó. E aí a gente tem, ó, faz o cantinho, depois a gente aproxima, pega um cantinho e coloca lá no outro cantinho. E aí a gente vai ter bem certinho, gente. Ele fica tanto em cima quanto embaixo. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó, o encaixe fica bem certinho. E pega uma placa LED, ela vai ser as mesmas configurações. Você pode colocar dimensionamento. Ah, é uma placa 40 por 40. Ela vai dimensionar para 40 por 40. Você pode colocar aqui a questão do recuo, das bordas, né? Então agora tem borda slim ali, 5 milímetros, ó. Então fica bem fininho, bem discreto. Normalmente é maior, né? 20 centímetros, as mais padrões. Então tudo é personalizado. O que geralmente eu recomendo? Procura na internet, procura no catálogo da marca, pega as configurações dela e tenta adequar, aproximar. É claro que elas são genéricas, elas não são tão, como eu vou explicar, elas não são tão detalhadas, porque quanto mais a gente detalha um bloquinho de iluminação, mais pesado ele fica. Agora a gente vai aprender a salvar esses blocos personalizados que a gente vai criando ao longo do tempo. Eu já deixei aqui pronto essa questão de abrir pasta de blocos, justamente para vocês acessarem mais facilmente esta biblioteca, tá? Clicar aqui nesse caminho e copiar esse caminho, dá um Ctrl C aí, né? Copia. E aí a gente vai usar a própria ferramenta nativa, né? Clica com o botão direito, salvar como, e aí clica aqui em cima, deleta essa informação e dá um Ctrl V e dá um Enter. E aí ele vai acessar aquela pasta lá, exatamente aquela pasta. Por exemplo, par 20 tal, né, a marca tal. E eu vou salvar. Se eu vir aqui agora logo em seguida, ele ainda não vai estar aqui. Mas se eu fechar e reiniciar, quando eu clicar aqui em Spots embutir, ó, par 20 marca tal. Então, essa lâmpada que eu acabei de configurar, ela já vai estar aqui agora para sempre. Se abrir aqui a pastinha, por exemplo, vai ter algumas coisas que não estão aqui. Por exemplo, spot de sobrepor.
mas é porque dentro dessa pasta não tem nenhum componente. A partir do momento que a gente salva um componente aqui, esta subpasta, ela automaticamente vai ser criada aqui. A gente vai aprender a exportar o relatório, tá? Como eu falei, o relatório, ele vai ser exportado na pasta padrão. É por isso que eu determinei de forma automática para quando eu exportar relatório, falar relatório exportado com sucesso e me dizer aqui o caminho que foi, tá? Ó, área de trabalho. E ele já salvou como iluminação também. Ele nem me pergunta como eu quero salvar esse arquivo. Aqui. E vou puxar ele aqui pra dentro agora, tá vendo? Ó. Ó. Então eu fico com a minha iluminação junto com a minha planta. Então se aqui tem abertura, se tem porta, fica tudo bem bonitinho na planta base, né? Fica só a parede com aberturas sem muita informação. Se você tivesse o mobiliário, se tiver ali um mobiliário, uma cozinha, uma sala, alguma coisa assim, você poderia de novo arrastar para o lado, trocar essa cena para mob, que é de mobiliário, e você nota aqui que ele ficou mais clarinho já, né? Aí as minhas cadeirinhas aparecem aqui fraquinho, sabe? Aí se por acaso você estiver fazendo e isso aqui estiver para cima, você organiza e joga pro fundo. Pega no cantinho e arrasta no cantinho ali, para você ter a referência. Então tudo fica sobreposto e aí ele já pega bem certinho. Eu já deixo, né, essa cruzinha normalmente para ser mais fácil. Ó, então você cota ali. Aí você pode vir aqui cotar o perfil de LED. Essa cota aqui tá ao contrário. Pronto. Aí a gente cota lá. Ó, a gente lembra que a gente colocou 2 metros? Ficou bem certinho. Vai colocar o que aqui então? Os circuitos. Então, clico na letrinha, ele vem aqui pro meu mouse, então eu clico no A. Aí eu digo que eu quero acender neste circuito. E nesse pessoal na obra, né? Ó. E aí o B, né? Aqui, ó. Ó que bonitinho que fica. E aí vamos lá, vamos importar a nossa tabela. Da mesma forma que eu puxei aquele arquivo ali, a gente pode puxar aqui iluminação, ou você pode vir em inserir e aí adicionar o arquivo, mas você vai ver aqui que, ó, com aquele um clique que a gente deu, ele já exportou aqui a nossa tabela com todas as informações, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Com conta-gotas, clica aqui na tabela, seleciona ela e clica. Então ele já pega o estilo dessa tabela que eu já configurei. Eu deixo aqui também o título, ó, se eu selecionar o título, ele vem essa caixinha. Aí a gente chega aqui, arrasta no cantinho e iguala lá, ó. Se quiser dar uma aumentadinha para ficar bonitinho. Ó. Aqui, se a gente quiser, né, a gente pode centralizar também na página. E aí agora eu só vou vir conferir, claro, eu sempre confiro, mesmo confiando nos blocos dinâmicos, eu sempre confiro. Então, até mesmo porque às vezes a gente coloca um bloco que foi errado e tudo mais, né? Então sempre dá uma conferida. Então, direcionável, a marca aqui, a lâmpada, se é luz quente mesmo, IRC, a quantidade de lumens e a quantidade, então 3, 6, então tá certinho. Venho aqui no layout, né, no scrapbook e puxo a legendinha e coloco a legenda aqui. Depois aqui a gente tem 2 perfis, tá? Ele é um perfil, só que ele é um perfil como em L, ele divide, né? Então tem aqui um de 1,5 e um de 2. Aí depois eu só venho aqui, copio ali a legendinha e tá pronto. Normalmente eu tenho um toque, daí eu centralizo. E aí com pouquíssimos cliques a gente tem a planta de iluminação muito bem feita, muito bem detalhada e muito rápido, né? Porque quando a gente tem... Aqui eu, claro, trabalhei com um pouco, né? Dois modelos aqui.
Mas quando a gente tem ali um living, tem quase uma casa inteira. Se você quiser montar a casa inteira num arquivo só, vai que dá certo, tá? Mas é muita coisa para configurar. Ele dá a quantidade total. Então, sabe, isso facilita muito e economiza, né? Otimiza muito o nosso tempo.